Está começando agora mais um Café Cinematográfico. Roda a vinheta! E antes de mais nada, inscrevam-se no canal, toquem no sininho para receber as notificações, curtam porque curtir é muito importante para que o YouTube saiba que esse vídeo é relevante e possa indicar para outras pessoas. E compartilhe com os amigos. E hoje com um casal audiovisual, o Alex Moleta e a Simone Moleta. Bom, a primeira coisa que eu queria saber de vocês é a formação de cada um de vocês. Eu vou começar pela Simone para ser cavalheiro. Chegou uma determinada época, acho que aos 20, 22, que eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida porque eu estou morta por dentro, assim, só isso não me basta, eu preciso de uma coisa maior. E aí, conversando com uma amiga, ela falou assim, escuta, mas por que você não volta? Então, a vida inteira você falou, né, a gente se conhecia desde muito pequena, ela falou, a vida inteira você falou que ia fazer teatro, por que você não volta para isso? Eu falei, nossa, nem lembrava mais disso, será? Ela falou, então tá. E aí eu já fui direto para a Fundação das Artes, fui fazer teste, e passei. E aí, a partir disso, a minha formação passou a ser toda em teatro. Eu larguei tudo que eu fazia para fazer só teatro. Aí vocês se conheceram no teatro ou foi antes? Não, a gente se conheceu lá na Fundação das Artes. Na Fundação das Artes. Eu era de uma turma de 94, antes, não lembro o número da turma, Você que agora era 93, tem os números. e eu era da turma de 94. E o Alex da turma de 94. Agora o Alex, como é que foi até esse encontro com o teatro e com a Simone também? Então, eu desde moleque, assim, eu sempre quis fazer cinema. Eu queria, na verdade, fazer filmes, né? Não sabia direito ainda o que era cinema, assim, eu queria fazer aquilo que eu assistia quando era criança. E eu sempre tive essa coisa também de querer contar história, entendeu? De querer... E aí, assim, isso foi lá no final dos anos 80. O cinema era uma coisa muito distante, né? Assim, fazer cinema tinha a opção na FAAP e na USP, assim, não existiam escolas de cinema como tem hoje, né? Então, assim, era uma coisa muito, muito distante. E você trabalhava na locadora? Eu trabalhava numa locadora, exatamente. Essa vontade cresceu muito no período que eu trabalhei numa locadora de fitas VHS lá, dos anos 80, né? Assim, desde o início da locadora até ela virar uma rede de locadoras, eu trabalhei lá, assistia tudo quanto era filme, o que você imaginar de filme ali dos anos 80 e 90 eu assistia. Eu fui fazer técnica eletrônica, fui trabalhar em indústria química, já estava prestando para fazer engenharia quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, assim, 18 anos, eu fui assistir uma peça de teatro. A peça era Ações Ordinárias, da Elizabeth Savala, aqui no Teatro Municipal de Santo André. Quando eu assisti o espetáculo lá no Teatro Municipal, cara, aquilo foi uma mudança de chave, assim, porque na semana seguinte eu já estava me matriculando na escola Emílio Fontana de teatro em São Paulo, e aí eu já comecei a estudar teatro, parei engenharia, e aí eu já comecei a viver teatro. Só que era um curso que acontecia em São Paulo e era muito longe para eu ir. E aí eu fiquei sabendo que tinha a Fundação das Artes do Chico Caetano. Me inscrevi na fundação, prestei lá o teste de seleção, assim, prestei até separado, porque a seletiva já tinha terminado. Mas aí eu consegui convencer o pessoal da fundação a me deixar fazer o teste. Eu fiz, passei e já comecei a estudar. E aí foi já no primeiro semestre, no final do primeiro semestre, que eu vi as apresentações da turma da Simone. E aí, quando eu vi ela em cena assim, aí, né, já bateu ali, a gente já começou a se conhecer, conversar, era todo mundo da mesma turma, né? Assim, a turma de teatro eram duas turmas, né? Então a gente tinha muita amizade. E ali a gente já começou, assim, a pensar em produção de teatro, vamos fazer teatro. A gente saiu da fundação, montamos uma companhia de teatro, que era a Companhia Fatídicos de Teatro. Ali a gente juntou uma turminha e começamos a produzir teatro. E uma coisa na escola, que assim, todas as turmas, era sempre, na fundação era sempre a caixa preta e acontecia. Então se pensava em figurino, mas basicamente era o trabalho de ator.
E quando foi nas nossas turmas, eu sempre gostei de teatrão, né? Aquela coisa, cenário gigantesco e tal. E aí falou assim, vamos pensar em alguma coisa, é possível? Porque até então não se fazia produção para os espetáculos. E aí a gente foi, achou patrocínio, o Alex se descobriu na cenotécnica, então ele fez os cenários do meu espetáculo, iluminação eu fazia dele, a sonoplastia, então a gente acabou meio que revolucionando, né? Porque assim, a gente queria mais do que o trabalho de ator, assim, né? Então a gente pensava mais no artista do que só no trabalho de ator. E como é que era essa relação com, por exemplo, você tem que fazer o texto do teatro, como é quem se incumbia de fazer isso no grupo de vocês? Quando a gente saiu de lá, que a gente montou a Companhia Fatídicos, a gente saiu com um espetáculo do Martins Pena. Éramos nós dois e mais 3 amigos que eram também das nossas turmas. E aí a gente falou, e aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai chamar alguém de fora para dirigir? Como é que acontece? Ah, não, vamos escolher alguém do grupo mesmo. Quem começa a dar mais pitaco nas coisas? Ah, a Simone. Então a Simone dirige. Então naquele primeiro espetáculo que a gente fez quando saiu da fundação, eu entrei para dirigir e não consegui sair nunca mais. Né? Na escola falava assim, que não é a gente que escolhe o que a gente vai fazer no teatro, mas o teatro que escolhe no que a gente é melhor, né? O que a gente pode doar mais para o teatro. E aí foi isso. E aí eu não parei mais de dirigir. Poucas outras vezes eu entrei em cena. E aí, depois disso, o Alex começou a escrever para a gente não pagar direito autoral. Que foi mais ou menos assim. A gente precisava ter um texto. E assim, direito autoral naquela época era mais complicado que é hoje, assim, porque você não encontrava ninguém que te auxiliasse. Na sequência, a gente fez o Santo Inquérito, aí a gente acabou encontrando o Finado Dias Gomes numa reunião da SBAT, e ele nos cedeu os direitos por 10%, foi super gracinha. Mas depois disso, a partir do Santo Inquérito, todos os outros espetáculos acabaram sendo autorais. Um pouquinho depois, abriu uma turma de teatro na Escola Livre de Santo André. Só que aí tinha a turma de dramaturgia, turma de direção, turma de cenografia, de atores. Aí a gente passou, um grupo de Mauá nos convidou para participar como atores e para eu dirigir um espetáculo, e a gente se apresentou no FETASA, no antigo Festival de Teatro de Santo André. E aí o Antônio Araújo, era um dos jurados, e aí ele chamou a gente para participar, na realidade, desses cursos na Escola Livre. E também foi outro divisor de águas na vida da gente, assim, é outra maneira de pensar, de ver a arte, de ver o teatro. Mas, assim, era uma galera muito legal, cara, e tinha muita gente dos grupos de teatro aqui da ABC que também estavam fazendo esse curso. Isso foi em 98, mais ou menos. Até 97, 2000. 98. E aí lá eu escrevi meu primeiro texto de teatro, assim mesmo, que foi o Barão de Mauá, né? Era um texto de época, tal, retratando a história do Barão de Mauá na ferrovia aqui de Santo Jundiaí. E então foi a primeira peça de teatro mesmo, com trabalho de dramaturgia, foi em 98, 99, com o Barão de Mauá lá na Escola Livre. A partir daí, cara, aí a gente começou a sempre escrever e produzir os próprios textos, assim. Vamos fazer um salto aqui, porque assim, eu lembro de ter assistido uma peça que, não sei se era Náufragos, tinha um barco montado. Os Degredados. Os Degredados. Isso. Me fala um pouco dos Degredados, que eu assisti, né? Tive o prazer de assistir naquela época. E eu já estava fazendo... Eu tenho uma saudade dessa peça enorme. Porque a gente se divertia muito fazendo. A gente acho que assistiu no Teatro do SESI, Péricles. E Péricles tinha sentado assim, o barco vinha praticamente em cima de você no Teatro do SESI da Paulista. Aquilo era uma coisa que encantava. E aí a gente ficou com aquilo na cabeça. Um dia a gente vai fazer algo parecido. Mas como, né? A gente não tem toda a estrutura que o SESI tem. E aí um grupo amigo nosso convidou a gente o Alex para escrever, para a gente trabalhar junto. Falou, há muito tempo a gente quer trabalhar junto, o Ademir, o Manu. Era o grupo Teatral Foco. Isso, o grupo Teatral Foco. E aí a gente foi trabalhar com eles, falou, e aí, o quê? O Alex já vinha com uma vontade de escrever alguma coisa sobre a história do Brasil, e aí fechou, né? E aí fala um pouco. Então, os Degredados, ele surgiu, assim, de um período que eu estava descobrindo a história do Brasil, assim, mas não a história oficial, né?
começaram a sair os primeiros livros lá do Eduardo Bueno, que meio que mostrava os bastidores da história do Brasil. Então, eu assim, devorei todos os livros daquela série, e aí eu comecei a pesquisar outros livros sobre a história do Brasil, e eu falei para a Simone, cara, vamos fazer um espetáculo contando a história do Brasil. Mas não essa que todo mundo conhece, assim, vamos começar lá antes, né, que era o período do colonialismo, as capitanias hereditárias. Né? E, na verdade, nasceu, quando ele foi pesquisar sobre o Barão de Mauá, e voltando para 2000, esse encontro com a nossa história que a gente não conhece direito, né? E aí falava, essa necessidade de falar do nosso Brasil, das coisas que a gente não conhecia, né, do que não está no livro, nasceu lá atrás com o Barão e acabou vindo se realizar nos Degredados. E aí, assim, aí começou esse projeto de pesquisa, assim, de sempre tratar de algo relacionado à história do Brasil. E os Degredados, a gente conseguiu um patrocínio da Petrobras, né, que também era coisa rara em 2005, porque não tinha a quantidade de editais que tem hoje, né? Então a gente conseguiu um patrocínio e a gente conseguiu montar o espetáculo do jeito que a gente queria. Um navio, um elenco de 10 pessoas, assim, uma produção do jeito que a gente queria fazer mesmo. A gente vinha com um trabalho com 10 atores, com 10 pessoas que precisavam ganhar dinheiro, e a gente sabe que o teatro é muito difícil, né? Então, assim, espetáculos muito grandes para companhias pequenas era muito difícil manter. Então, você conseguia fazer fechava um final de semana no teatro com bilheteria comum, e aí o ator era chamado para fazer, Noites do Terror do Play Center, que tinha naquela época. É óbvio que ele ia fazer, porque ele tinha o aluguel para pagar. Então, acabou misturando tudo isso. Foi a época que o Alex foi fazer roteiro na escola de cinema, e aí a gente percebeu que no cinema a gente podia voar um pouco mais alto. Então, a gente podia fazer o filme, chamar esses mesmos atores, fazer um trabalho, podia até pagar alguma coisa quando era o caso, mas depois do filme pronto, a gente virava embaixo do braço e conseguia levar essa arte para os 4 cantos. Quando a gente ficou sabendo que ia ter uma escola livre de cinema em Santo André, quando eu fiquei sabendo, eu falei, não, eu quero fazer. Aí eu fui fazer roteiro, né? E o primeiro ano foi roteiro, porque eu já vinha daquela coisa de escrever peça de teatro, aí eu tinha intenção de escrever roteiro para cinema. Mas aí, dentro desse processo, eu também fui muito curioso, né? Então eu sempre investigava muito a linguagem de direção. Mesmo fazendo o roteiro, eu acabei dirigindo o curta que eu escrevi. E para dirigir, aí a Simone entrou fazendo a produção. Ela entrou fazendo a produção, a gente voltou a chamar os amigos que eram atores e tal, e aí a gente meio que fazia uma produção de baixíssimo custo. Né? O primeiro curta que nós fizemos, que foi o Reencontro, a gente gastou, tipo, sei lá, 20, 30 reais, seria hoje em dia. A gente não gastou praticamente nada. Então, aí a gente começava a pensar em produzir curtas sem grana. Foi daí que surgiu essa ideia de fazer uma oficina, que foi o próprio Abreu que convidou para fazer a oficina em Mauá. Né? Ele convidou para fazer, ele deu algumas aulas, não pôde mais, e aí a gente convidou o Sérgio Pires, e aí o projeto continuou. O Celso já estava primeiro o Fabiano. Era o Aurélio Fabiano. Depois entrou o Celso. Mas, assim, da Escola Livre de Cinema, já juntou uma galerinha que começava a produzir os curtas. E aí, como a gente conhecia muita gente de grupo de teatro, a gente chamava para participar do elenco. Então, era sempre assim, uma produção de baixo custo. Né? Nesse esquema que hoje em dia o pessoal fala de cinema guerrilha. A gente fazia sem nada, com a câmera, linguagem e vontade de fazer. Né? E foi daí que assim, a gente fez o Reencontro em 2002, 2003 fizemos o Palha Matada, depois em 2003 fizemos também o Best Seller, que era um roteiro da Adélia. Foi filmado lá na Alfarrábio. Aí a gente começou a fazer experimentações. Em 2008 fizemos um documentário já de média-metragem, que foi o Pau da Missa, já com a grana de Fundo de Cultura de Santo André. Então, aí assim, aí a gente começou nessa coisa de produzir, estava fazendo teatro, mas produzia conteúdo audiovisual também, e as oficinas já começaram a rolar isso, também. E aí a gente trazia para isso a experiência que a gente tinha de teatro. Então, eu fazia produção, eu fazia figurino, ele fazia o cenário, e a gente... Porque a gente sempre acabou trabalhando tudo. A gente fazia tudo por causa do custo, né?
E aí, bom, aí vem por etapa, vem a, nossa, como eu gaguejo, né? Vem as aulas de São Caetano, que eram mais ou menos nos moldes da de Mauá. E olha só que interessante, a gente estava com aquelas oficinas em Mauá, e aí, na época, o diretor de cultura de São Caetano falou, pô, não, traz essa oficina para cá. Aí eu falei, pô, legal, dá pra gente fazer? Dá. Mas naquela época a gente era meio doido assim mesmo, né? Aí nós fomos e fizemos uma oficina em São Caetano, que foi muito legal, teve muita procura, né? A gente ficou lá 6 meses dando oficina, e dessa oficina saíram 12 curtas. Aí falou, nossa, acho que o caminho é esse, porque tinha saído 12 curtas em Mauá e mais 12 curtas em São Caetano. Falei, cara, então o negócio é esse. Aí todo ano a gente manteve os projetos com parceria de prefeitura, né? Não teve mais em Mauá depois de 2005, mas aí a gente ficou de 2005 a 2012 em São Caetano todos os anos. A gente produziu lá, cara, assim, olhando os números, é meio... Mas foi em torno de 160 curtas em 10 anos e passaram quase 1.000 pessoas pelas oficinas. Então, uma galera aí que está hoje em dia fazendo vídeo, assim, começou com a gente lá naquelas oficinas. Isso que eu ia falar, isso que é bacana. A galera que estava com a gente nos cursos, muita gente continua trabalhando com cinema. Ou dando aula, ou abriu produtora, ou fazendo filme, roteiro. E é muito bacana isso. Mas eu sei que você fez roteiro também para televisão. Então, cara, foi em 2005 que, na verdade, eu passei num teste de seleção de roteiristas com o SBT. E aí, eu passei nessa seleção, e aí eu passei por um processo de oficinas de formação de autores do SBT, que era, assim, o SBT tem muitos altos e baixos, né? Então, ali era um momento que eles estavam querendo formar um núcleo novo. Estava na época, eu acho que eles queriam produzir a novela Cristal, que depois saiu, mas bem depois. Então, a gente fez uma oficina para poder escrever essa novela Cristal. E dentro desse processo de seleção, então, eu fiquei algumas semanas lá, trabalhando, indo estudar no SBT, conhecendo todo o processo de produção de roteiros para telenovela. Tivemos palestra de formação com toda a equipe de lá, de novela. Na verdade, na época, acho que era o Del Rangel, tinha um outro também, o Erval Rossano, e a galera que já escrevia roteiro lá, né? Então, a gente ficou lá, assim, quase uns 3 meses nesse processo. Aí teve a seleção, escolher os roteiristas que ia escrever a novela, só que aí o SBT simplesmente cancelou, assim, o Silvio Santos fechou um novo contrato com acho que é a Maiara Magri, se não me engano, eu não lembro direito quem foi, mas o Silvio Santos fechou um novo contrato com uma nova equipe e simplesmente todo aquele processo de trabalho não foi para frente, né? E aí, assim, do mesmo jeito que eles contrataram todo mundo, demitiram todo mundo. Então foi uma experiência muito rápida, assim, né? Mas foi muito legal, assim, porque ali eu percebi que escrever para novela é uma outra parada, sabe? Assim, o cinema tem muito aquela coisa do foco, do personagem, da ação, começo, meio e fim, tudo amarradinho e tal. Novela é uma estrutura muito maior, é um processo industrial, que depois, assim, eu fui estudar também séries para TV, aí eu entendi a dinâmica da novela, que é algo mais solto, né, que depende dos atores, depende do processo de criação. Então, a novela é mais, na parte de diálogos, assim, é mais sugestivos, né, do que aquela coisa de cinema que é o diálogo elaborado, trabalhado, lapidado. TV não dá tempo, assim, você escreve, você tem ali uma sinopse para escrever no dia e entregar no dia seguinte, né? Então, o trabalho maior é de elaboração desse arco de história, elaboração da sinopse. Depois o roteirista senta ali e só escreve, né? Escreveu, entregou para outro revisar, revisou, foi. Entendeu? Se ele errou naquele capítulo, ele vai consertar lá na frente. Não dá tempo, né? É diferente do processo, por exemplo, que tem hoje de roteiros para série, que é muito mais elaborado. Já tem uma sala de roteiristas com um trabalho de um processo que veio dos Estados Unidos melhor elaborado, aprofundado, né? Os roteiristas têm mais espaço dentro da produção, então é uma realidade muito diferente hoje, assim. Mas essa experiência de escrever para a TV foi muito legal, cara. Assim,
para mim foi ruim de não ter continuado, assim, de ter parado. Eu falei, não, agora eu vou escrever novela. E aqui era uma curiosidade, assim, eu nem sabia se eu ia gostar, mas eu acho que tinha esse lance de, pô, escrever novela. Depois dessa experiência de roteiro, sei que você tem 3 livros publicados. Me fala um pouco de cada um deles. O primeiro livro, que foi uma criação de curta-metragem em vídeo digital, ele foi publicado em 2009. E, assim, esse livro surgiu daquela ideia, porque, assim, a gente trabalhou 10 anos dando aula em oficina, e a gente não tinha material didático nenhum, né? Os livros que a gente usava eram livros de produção de cinema de longa-metragem, teoria do cinema, tal. Mas algo que a gente queria que fosse mais parecido com o que a gente fazia, que é produzir curta-metragem sem grana, assim, de baixo custo, não tinha nada no mercado, assim. Então foi daí que eu falei, Simone, e se a gente pegar a didática que a gente usa, transformar isso em livro e tentar publicar? E ainda a Simone, na época, falou assim, mas alguma editora vai querer publicar esse tipo de material? Eu falei, não sei. Vamos tentar. Vamos tentar. Aí eu escrevi o livro tipo em 2 meses, 2, 3 meses no máximo, o livro já estava pronto. Por quê? Porque já era toda a metodologia que a gente usava nas aulas. E aí eu aproveito para contar um pouco a história do nosso aprendizado nessas oficinas durante o livro. Então, o livro foi praticamente da prática, usando a teoria, mas da metodologia que a gente usava nas oficinas. Esse livro de 2009, ele me abriu as portas assim para participar muito de curadoria de festival de cinema, de festival de cinema de mostras curtas. E num desses festivais, eu conheci um projeto chamado Cinearte, que era um projeto de curtas-metragens de escola pública, feito na região de Itaquaquecetuba e São Miguel Paulista. E aí, cara, me chamaram lá para ser júri e tal, eu fui, e aí, no primeiro ano, em 2009, eu me deparei com, tipo, 45 curtas-metragens que foram produzidos dentro das escolas, por alunos e professores, e sem ninguém nunca ter feito nenhum curso de cinema. Eu falei, caramba, não acredito nisso. E tinha, assim, dos 40 e poucos curtas, tinha uns 15 lá muito bons. E aí, essa galera estava aprendendo a fazer os curtas assistindo vídeos na internet. Eu falei, nossa, cara, olha isso. Aí, isso, assim, depois disso, eu participei todos os anos do Projeto Cinearte, como curador, dando oficina não, dando palestra e tal, mas sempre como jurado e curador. Aí, em 2014, eu falei, cara, eu preciso contar essa história, e assim, porque ali eu percebi a importância do audiovisual na educação. Assim, a importância de se aprender a ler e interpretar um filme, a importância de se aprender a produzir um filme. Então, foi aí que me veio a ideia de escrever o livro Fazendo Cinema na Escola. Eu peguei toda também a experiência que eu tive com esse projeto, conversando com os professores, vendo os alunos, as produções dos alunos, e aí eu fiz um livro de ficção, onde 6 alunos produzem um curta-metragem dentro da escola, orientados por um professor. E dentro dessa história fictícia, eu falo sobre o processo de criação audiovisual no ambiente escolar. E aí esse livro foi lançado em 2014, né? E de 2014, aí eu fiquei... Com esse livro eu já fiquei mais atento ao que estava acontecendo na internet. Mas aí foi um período de 2014 até 2015, mais ou menos, 16, aí teve uma revolução assim, de criação audiovisual no YouTube. Então, assim, foi com esse livro que eu percebi a importância do audiovisual na educação, cara, que abriu, assim, mudou uma outra chave, sabe? Que eu falei, caramba, cara, a gente está falando de fazer filme, fazer curta, mas, pô, e aí toda essa geração aí que está consumindo esses vídeos sem orientação nenhuma, né? Assim, sem aprender a linguagem audiovisual até para consumir, sabe? Então, eu até brinco às vezes fazendo uma comparação de que fazer vídeo hoje era como escrever carta nos anos 40, 50, 60, que as pessoas que não sabiam escrever pediam para alguém, né, que sabia escrever uma carta. Hoje as pessoas pedem para um videomaker fazer um vídeo. Entendeu? Por quê? Porque precisa se comunicar com o vídeo, precisa fazer um vídeo de vendas, precisa fazer um vídeo, sei lá, videobook, né? As pessoas estão precisando produzir vídeo mais do que nunca. E aí foi por causa
Foi exatamente nesse meandro que eu comecei a entrar nessa coisa de conteúdo audiovisual para a internet. E aí foi quando saiu o último livro, que foi já no 2019 agora, que foi até uma sugestão da própria editora. Eu estava pensando em fazer algo como a história do desenvolvimento do audiovisual, né? Assim, desde o analógico até o digital. Mas eles falaram, não, fala sobre o audiovisual na internet. E aí saiu esse livro. Só que para pesquisar esse livro, eu tive que entrar de vez no YouTube e saber o que as pessoas estão produzindo de conteúdo no YouTube. E aí eu levei outro tombo, né? Uma pessoa que negava Facebook, negava Orkut, Facebook, YouTube, Instagram, tudo isso. Falava, não existia Instagram ainda. Não existia Instagram. Nasceu no processo. Então, a gente tinha, assim, o Instagram estava bem no começo. A gente tinha muito fortemente o Facebook e o YouTube, né? E aí, assim, quando eu comecei a perceber que as pessoas estavam... Aquilo que a gente fazia nos anos 90 era o que as pessoas estavam fazendo hoje no YouTube, que era o quê? Democratizar a linguagem cinematográfica, democratizar a linguagem audiovisual. E aí eu falei, caramba, a gente não pode ficar de fora. E eu não tinha canal no YouTube. Isso foi o quê? Em 2016, 2017. Eu não tinha canal no YouTube. Aí falamos, não, vamos criar um canal no YouTube e vamos também migrar para dentro dessa plataforma, porque é o que a gente faz. A gente passou a vida inteira dando oficinas presenciais. Agora isso está acontecendo online na internet. Eu falei, pô, para escrever esse livro é que eu percebi como a revolução audiovisual aconteceu e a gente não percebeu, porque ela aconteceu dentro do YouTube, né? E também com a evolução dos smartphones, mas ficava tudo escondido, diluído, na mão das pessoas e no computador dentro de casa. Então, quando a gente percebeu essa evolução, aí eu falei para a Simone, falei, cara, vamos criar, sei lá, um outro projeto, e aí esse projeto vai ser de criação audiovisual para a internet. E foi aí que surgiu o Mais Vídeo Mundo, né? Surgiu através desse livro, só que assim, como eu tive que pesquisar muito para escrever o livro, aí eu falei, cara, agora a gente tem que praticar. Então, tudo isso essas novas linguagens, os novos gêneros de vídeo, os novos formatos, vamos começar a praticar. Então, a gente transformou a ideia que a gente descobriu assim na produção desse livro e transformou isso num canal do YouTube e a gente está produzindo conteúdo desde então. Eu fico com a parte de audiovisual e a Simone fica com a parte de educação. Então, a gente tem playlist de criação audiovisual e tem playlist de desafios de educação com tutoriais na área de educação, assim, como trabalhar as ferramentas tecnológicas dentro da sala de aula. E tem uma playlist bem pequenininha que é de viagem, que essa está precisando crescer. Essa precisa crescer agora, mas está difícil. A maioria das pessoas procuram alguém para fazer o trabalho para elas. Como é que vocês percebem isso e qual o recado que vocês dariam para as pessoas que estão querendo aprender a fazer o uso do audiovisual para dar aula ou para trabalhar dentro da internet? Eu acho que assim, o maior recado é fuçar, se permitir fazer, errar, fazer de novo, não deu certo agora, o áudio é ruim, a gente tenta, faz um microfone de lapela com um fone de ouvido, ser inventivo. Acho que desde que entrou essa pandemia, as pessoas aprenderam a ser muito mais criativas, né? Quando a gente, falando das aulas do curso de cinema, a gente via que tinha uma dificuldade que era assim, sem ter o equipamento adequado, como é que a gente faz? Então, desenvolver o olhar. Então, eu acho que é isso, assim, é pensar sempre no como que eu posso fazer melhor. Então, se eu posso colocar uma luminária, então as dicas que a gente vai dando é assim, você está no escuro, põe uma luzinha, pega o abajur do quarto filho, coloca, porque para esses professores, eles têm uma necessidade de comunicar, né? Então, eles não precisam de um olhar artístico, mas eles precisam comunicar bem. E aí, ter um pouco mais de conhecimento faz com que essa comunicação chegue no aluno. Porque os alunos, a gente percebe que eles têm muita desenvoltura no celular, mas para jogar. Quando chegou na parte de entrar nos aplicativos para estudar, né, conceitualmente, para ter autonomia de estudo, aí a gente percebeu que todo mundo empatou, adolescente ou adulto ou criança empatou, porque a utilização dessa tecnologia para fins educacionais, a gente viu que estava todo mundo por igual. Então, assim, a dica é, assiste o YouTube, assiste os vídeos do canal Mais Vídeo Mundo,
Tenta fazer. E se não deu certo, tenta de novo. Acho que é isso. É criatividade e também ter o espírito mesmo de pesquisador, entendeu? De ir atrás da informação, de ir atrás de conteúdo. Eu acho que é sempre isso, criatividade e linguagem, né? E para você chegar na linguagem, você tem que procurar, tem que experimentar, estudar e praticar. Não dá só para estudar e também não dá só para praticar, né? É um conjunto aí que influencia, que você acaba desenvolvendo uma linguagem. Desenvolver uma linguagem, aí você sai daquela pessoa que só sabe fazer vídeo e daquela que pode fazer cinema, entendeu? Assim, eu não diria só cinema, mas assim, daquela que pode fazer uma criação, uma obra artística, uma obra audiovisual. Assim, pode ser uma websérie, pode ser até um episódio para o YouTube, pode ser tanta coisa, documentário. Acho que hoje em dia tem muitos gêneros, né, para se trabalhar. Mas a diferença é essa. E aí eu aproveito para fazer a minha ideia, que é a seguinte: se a gente fazer uma analogia, fizer uma analogia, né, todo mundo sabe escrever, mas escritores são aqueles caras que se dedicam a estudo da língua, da gramática, da linguagem, da dramaticidade, da mitologia, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Todo mundo vai saber fazer vídeo no futuro, assim, todo mundo vai saber. Mas vão haver as pessoas que fazem vídeo e vão haver os comunicadores, que são as pessoas que desenvolveram essa técnica, esse apuramento de linguagem, estudaram, praticaram, e aí elas têm um trabalho diferenciado de todo mundo que vai saber fazer um vídeo, eu acho que no futuro, assim. E eu acho que tem uma coisa que é bacana, que assim, quando a gente fala do cinema, a gente passa para o audiovisual, e aí quando a gente fala que a grande massa pegou isso, isso é muito bacana, porque a tiazinha que está lá dentro do bairro, que faz cesta de café da manhã, ela está se utilizando do audiovisual para fazer o vídeo de produto e levar a cesta dela para vender num outro estado. Isso é fantástico, assim. As pessoas perceberam que elas não precisam ficar presas no seu bairro. Elas podem, através do audiovisual, ganhar o mundo. Tem gente exportando o produto para outro país porque fez um vídeo de produto em casa, de uma maneira caseira mesmo, mas conseguiu fazer seu produto ser visto. E eu acho que isso é uma outra vertente que é fantástica. A democratização do audiovisual está sendo fantástica. O vídeo como ferramenta para você solucionar problemas de venda, problemas de comunicação, problemas de marketing, entendeu? O audiovisual é uma peça muito importante e está cada vez mais importante se você vê com uma geração que está crescendo com o celular na mão, consumindo conteúdo audiovisual o tempo todo, né? Olha, Alex, tinha uma turma de inclusão digital o ano passado, né? O ano passado. A gente está perdido nesse ano. E era uma turma para idosos, realmente, que iam para lá para aprender a utilizar o seu celular. Assim, como é que eu faço uma chamada no WhatsApp? Como é que eu mando um vídeo? Como é que eu mando um vídeo para o meu filho? E aí viu que no final eu participei de algumas aulas também, que eu ia para lá para ver, uma turma muito bacana. Eles estavam criando vídeo para anunciar os seus produtos ou para conseguir se comunicar com outras pessoas. Então, assim, é uma coisa além de idade, além de tudo, assim. E um detalhe importante, eu acho que é o mais importante dessa história toda. Eles estavam ali para deixar de ser excluídos por todas as pessoas que utilizam o celular como ferramenta de comunicação audiovisual. Eles estavam excluídos mesmo. Eles todos eles relatavam que já estava cansado de pedir para o filho, para o neto, para ensinar a usar o WhatsApp. Eles não me ensinam, eles vão lá e fazem, eu não sei fazer. Então tem todo esse aspecto aí, que é o aspecto de exclusão social através da tecnologia e também através da economia, assim, né? Não é todo mundo que tem conexão de internet no celular, não é todo mundo que tem um celular com uma configuração legal para produzir vídeo, produzir conteúdo, né? Mas está chegando. Bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui no Café Cinematográfico. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece o convite. A gente agradece muito, assim, a oportunidade de estar falando um pouco também sobre essa trajetória que, assim, a gente, em vários momentos, a gente acabou vivendo junto, né? Então, é muito gratificante. Eu acho que a gente vai construindo uma história que, às vezes, a gente não tem muita noção, né? É só
quando a gente senta assim para bater papo, é que a gente vai fazendo os links de que uma coisa vai levando a outra, vai levando a outra. Então, muito obrigado pelo espaço aqui. O Mais Vídeo Mundo agradece muito. Todo mundo que estiver assistindo aí, se inscreva no Sampa agora, se inscreva também no Mais Vídeo Mundo. Dá um joinha. Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, pessoal, com isso a gente vai se despedindo aqui. Não se esqueçam, como o Alex acabou de falar, né, de se inscrever no Mais Vídeo Mundo e se inscrever aqui no Sampa agora, tocar no sininho para receber as notificações, curtir, que é muito importante para que a gente possa receber uma notoriedade dentro do YouTube, e compartilhe com os amigos e com os inimigos também. Na verdade, a gente precisa de divulgação. E é isso, pessoal. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau!